Olá, sob os auspícios de Gaia, iniciamos aí mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Aí introduzindo o programa uma vez mais sobre esse assunto, né? Sobre essa égide da questão da Gaia, da terra sagrada, da terra como um ser vivo, né? E as reflexões que se depreendem daí. Para introduzirmos o assunto desse programa mais eficientemente ainda, nós vamos chamar uma nova imagem, que pode já entrar no seu vídeo, que é do nosso querido Teilhard de Chardin, que foi um sacerdote jesuíta, um místico, e que muito abordou essa questão do sistema cósmico. Aí você tem uma imagem do Pierre Teilhard de Chardin, né? Era um teósofo, sem dúvida, né? Porque era um estudante da divindade, vivia a divindade, e um místico cristão, né? Aí nas páginas da revista Rosa Cruz do último trimestre de 2012. E vamos então discutir com o nosso querido Frater Elias o que todas essas imagens, Gaia, Teilhard de Chardin, tem a ver com o tema de hoje, que é a benevolência, Frater Elias. Frater Jamil, como nós falamos já em alguns programas, a questão do ideal ético dos Rosa Cruzes, né, que está estruturado em cima de 12 virtudes, e uma delas é vamos dizer, a bondade, a benevolência, né? Uhum. E essa figura, vamos assim dizer, essa criatura, o Chardin, realmente é muito especial para todos nós. Uhum. Muito pouco, vamos assim dizer, até falado, né? Sim. Conhecido, sim, por uma colocação que ele fez e que até hoje, vamos assim dizer, nos mobiliza, vamos dizer assim, que é aquela famosa reflexão que ele colocou. Somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual ou somos seres espirituais vivendo ou vivenciando uma experiência humana? Uhum. Não é? Então veja que isso já naquela época, né, causou, diria assim, alguns até estremecimentos, né? Porque realmente naquela época, para um jesuíta, vamos assim dizer, um padre jesuíta fazer essa colocação. Mas hoje, felizmente, nós vemos que isso vem de encontro com Gaia. Veja que coisa interessante. Nós não podemos separar isso de Gaia. Porque se nós vemos Gaia como, vamos dizer assim, um organismo vivo, um ser vivo, sim, ele participa desse processo. Sem dúvida. Ele, vamos dizer assim, ele ou ela, né? A Terra, no caso, ou o planeta, nos abriga, nos recebe. Tá? Então, é um questionamento válido e muito válido para os nossos dias. E é uma frase muito forte. Se nós observarmos bem, ela é muito forte, ela nos toca profundamente. Não é? Porque em alguns momentos nós sequer pensamos no que somos. Sim. Agora, de repente, você colocar dentro de você essa indagação. Sou um ser humano vivenciando uma experiência espiritual ou sou um ser espiritual vivenciando uma experiência humana? Muda completamente, né, o enfoque, o entendimento, dependendo de como você trabalha. De como você trabalha isso. Então você começa a ver, dependendo da sua posição, nós somos participantes, vamos dizer assim, de tudo. Sim. Aí entra aquela coisa, somos um ser cósmico. Sim. Aquilo que a ordem nos coloca desde o início, né? A importância de nós compreendermos isto. E veja que essa busca, ela é remetida para onde? Para o interior, para o nosso interior. Quer dizer, se nós quisermos encontrar isso, se nós quisermos entender isso, nós temos que ir em direção ao interior. E a questão da benevolência? Pois aí veja que coisa interessante, aí que começa. Uhum. Daí a importância, vamos dizer assim, do ideal ético das virtudes, e a benevolência é uma delas. Veja que a ordem nos coloca a questão da dualidade, da polaridade, né? Assim como você tem um lado, você tem o outro. Sim. Então, você falar benevolência, você se volta inicialmente para quê? Para o bem, não é isso? Sim. O bem, o ser bom. Uhum. Mas, na verdade, todo o exercício nosso está em cima do quê? Se nós observarmos bem, em não ser bom. É verdade. Na malevolência. Fazemos justamente o contrário. Né? Fazemos justamente o contrário. Não é? Fazemos justamente o contrário. Quer dizer, fazemos aquilo que não queremos. Fazemos aquilo que não é bom para nós.
Fazemos aquilo que impede o nosso crescimento. Fazemos aquilo que impede o nosso encontro interior. Daí a importância de nós entendermos o processo e conhecermos essas criaturas, como nós estávamos falando agora há pouco, de que estamos relembrando a figura de São Francisco de Assis, ou como alguns preferem, de Francisco, né, de Francisco de Assis, justamente por isso, que se nós observarmos, é uma luta. Essa questão da benevolência não é apenas você dizer, vou ser bom. Uhum. Você tem que entender, para que ser bom, você passa por todo esse outro processo, por todo esse outro caminho. Claro. Não é? Aí vem aquela, nós já colocamos isso aqui algumas vezes, e que a ordem nos chama a atenção muito, o martinismo mais diretamente, que é a questão do pensamento, palavra e ação. Aqui está o grande exercício, vamos assim dizer, da benevolência ou da malevolência, enfim, como é que está isso aí? De que lado que nós estamos? Como é que nós estamos caminhando? É um verdadeiro fio da navalha, né? Sim. Então, como é que nós estamos caminhando nisso? Não é? Porque às vezes nós vemos uma criatura, como por exemplo um Chardin, o próprio Chardin, aí, que hoje é visto como um grande cientista, um grande teosofista, vamos dizer assim. Também. Ele foi um teosofista na verdadeira acepção da palavra. Acepção da palavra, sem dúvida. Sabedoria divina, né? Sabedoria divina. Procurou se harmonizar com isso. Conseguiu, mas nós conhecemos muito pouco da sua vida, do quanto ele sofreu, de quanto ele teve que enfrentar. É verdade. Para conseguir realmente se firmar diante de tudo isso. Veja que coisa interessante, não é? E assim nós vemos também na vida de São Francisco de Assis, de Francisco de Assis. Sim. Agora, quando chega a nossa vez, não é? É complicado, né? Porque somos nós, a experiência é nossa, a experiência de cada um de nós, mas nós temos que entender que é através de pensamentos, palavras e ações que nós vamos fazendo essa caminhada. Sem dúvida. Esse exercício, entendeu? Então, veja que muitas das vezes como isso é difícil, não é? Nós falamos uma das vezes aqui da questão do perdão, do perdoar, como é que é difícil essa caminhada da benevolência. Sem dúvida. Como é difícil ser bom. Porque ela tira da nossa inércia, né? A nossa inércia, às vezes é mais cômodo ficar vivenciando a raiva, ficar vivenciando a mágoa, do que você fazer um esforço em transmutar isso, né? Se harmonizar com o eu maior, com o eu cósmico, né? Mas é justamente a essa viagem que nós somos chamados, né? A essa viagem interior, Frater Elias. É justamente isso. Porque assim, no começo, veja bem, a palavra parece assim ter um sentido apenas uma direção, por exemplo. Bom, mas é bondade, benevolência. Então a coisa é essa, é ser bom, é fazer o bem, é fazer o melhor. Mas e como é que se movimenta tudo isso? Como é que é essa caminhada? Qual é o método, né? Qual é o método? Não é? Qual é vamos dizer, o processo, o sistema que nós vamos utilizar? Porque uma coisa é a pessoa vestir uma máscara de bondade, e isso existe muito, né, Frater? E outra coisa, ela realmente vivenciar a bondade, que é uma coisa completamente diferente. Por isso a palavra, veja que quando o Chardin colocou isso, o vivenciar, o experienciar, porque justamente é isso que vai nos colocar, vamos assim, no devido lugar, vamos assim dizer, ou vai nos dar consciência, ou vamos tomar consciência de tudo isso. Aí entra aquela questão que falamos num programa da autoconsciência. Será que nós vamos realmente exercitar isso? Mas aí nós precisamos entender que o processo não tem um lado só. Aí que a ordem nos chama na questão da dualidade. Não é que a dualidade seja o fim. O fim é a unidade. Não é? Mas a caminhada é através dela. Sem dúvida. Parte da dualidade. Parte dela. Entendeu? Então não é só aquela coisa de você dizer assim, não, eu vou ser bom, mas a vida, o dia a dia, é que vai mostrar para você. E aí é que vai ser o exercício. Daí, como Santa Teresa, ou a Madre Teresa de Calcutá, colocou, né, a questão do ser melhor. Procure sempre ser melhor. É justamente isso. Quer dizer, então, não é a questão de você cometeu algo que não deveria, procure fazer o melhor. Essa é a diferença. Fez alguma coisa que não é boa, não faça mais. Não repita.
entendeu? A modifique. E veja que isso, quando você chega na psicologia, isso é verdadeiro, porque como é que você muda os hábitos? Muitas das vezes por aproximações sucessivas. Sim. Então você não consegue se libertar no primeiro momento, mas você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e aquilo vai se desensibilizando, e um belo dia você mudou o comportamento. Você estabeleceu um novo hábito, muito mais construtivo, muito mais positivo. Entendeu? Mas nós temos que tomar consciência disso, porque senão fica difícil. Você pode continuar a vida toda sua praticando, vamos dizer, o mal, Sim, assim, sim. estando no caminho da malevolência ou até da maledicência, Sim. e vai até o fim da sua vida. Muitos encerram suas próprias vidas imersos, né, infelizmente, nessa nuvem, né, de malevolência, assim, nunca ter vislumbrado a possibilidade de mudança, né, de que há um outro horizonte, Exato. Uma alternativa. Não acreditam na mudança. Não acreditam na Não mudança, é? exato. Aí a ordem tem aquela famosa pergunta, né? Você mudou? Que às vezes nos fazem quase todos os dias, né? Sim. Você mudou? Possivelmente a pergunta que acessou o nosso querido Akhenaton quando teve a sua experiência, Sim, né? sim. Você mudou? Você está disposto a mudar? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer a todo momento, Exato. até quando olharmos para o espelho de manhã cedo. Você mudou? Ou até mesmo dar um sorriso e dizer, mudei. Hoje eu mudei. Acordei até diferente. Acordei com um sorriso no... E assim. Mas nós temos que tomar consciência vamos chamar assim, desse exercício. Senão você permanece, é impressionante, e nós vamos levando isso para onde? Para os nossos pensamentos, Sim. para as nossas palavras e para as nossas ações. Não E é o assim? interessante E isso vai tomando proporções, olha, proporções terríveis, sem dúvida. terríveis. Tem pessoas que passam o dia todo falando mal dos outros. Não, olha para o outro, não vê uma qualidade. Não é assim? Às vezes até entra em casa, já entra, né? Já esbravejando e tudo mais, está tudo, quer dizer, meu Deus do céu. E às vezes a pessoa nem está consciente que está nesse processo repetitivo, mecânico de maledicência, mas está se envenenando, né? E envenenando, como a gente sabe da aura, né? Infelizmente, envenenando psiquicamente o ambiente onde ela está, né? E aí vem aquilo que nós chamamos do envenenamento mental, não é? Que nós não acreditamos nisso, nós acreditamos em tudo quanto é envenenamento e nos esquecemos da nossa ecologia mental, da nossa ecologia espiritual, de quanto nós podemos nos poluir, nos envenenar, não é? E começa através dessas pequeninas coisas. Muitas das vezes, frases que nos falam, né? Palavras que vêm de outros e que nos envenenam. Então eu tenho que fazer alguma coisa para entender isso, Claro. né? Para sair disso. Então aí vem a pergunta do você mudou? Ou você está disposto a mudar? Você quer mudar? Você está fazendo alguma coisa para isso? Agora que nós temos que entender e que não podemos subestimar a nossa capacidade de mudança, de transformação. Porque tem algumas pessoas que se envenenam até tal ponto que não acreditam nisso, se subestimam. Se subestimam, não é? Nós tivemos um exemplo lindo esses dias, até apareceu no Fantástico, quando estavam procurando escolher um rapazinho para fazer acho que é Simba, né? O leão. A Simba. Né? Simba, o leão, né? Então, estavam escolhendo os meninos. Então, teve um que saiu de casa e disse, se eu não for o escolhido, eu não volto para casa. Veja que coisa, que afirmação. Isso é um ato de coragem, de mudança. Está lá dentro do ideal ético dos Rosa Cruzes, coragem. O que aconteceu? Ele realmente foi aprovado. A mudança aconteceu. Então, ela parte de nós. Claro que nós contamos com a ajuda dos anjos, de Deus, das boas almas, das boas criaturas, mas nós precisamos ter um ato nosso. Claro. Um ato de vontade nosso. Sem essa volição, nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Nós já falamos num programa há muito tempo atrás, há muitos anos, quem sabe, a vontade é a bússola
da vida. Então tem que partir de nós. Veja que coisa interessante. E nós aprendemos isso com o quê? Com o outro lado. Com o outro lado. É ele que nos cutuca, é ele que nos provoca. Não é? Então, quando nós fazemos o mal, justamente é uma provocação, para ver se nós estamos dispostos a mudar. Para ver se nós temos consciência daquilo que fizemos. Veja que coisa interessante. Agora, se eu não tomo consciência, eu vou me aprofundando nesse processo. Os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações vão sendo dominadas a tal ponto que, às vezes, como nós estamos vendo aí, né, nos noticiários e tudo, coisas terríveis acontecem. Sem dúvida. Não é? Então, nós temos que tomar consciência disso. Então, essas criaturas, através do seu trabalho, da sua coragem em enfrentar, vamos dizer assim, a sua caminhada, são lições. Não importa, vamos assim dizer, a escola, ou a classificação, ou isso que eles receberam, mas o que importa, sim, a sua obra, não é? A sua vida, o exemplo que deixaram. Que aí, em cima disso, nós podemos trabalhar todo esse ideal ético que nós chamamos de ideal ético dos Rosa Cruz. Sempre recordando que é uma ética vivenciada, né? Não é uma ética normativa, né? Que são coisas completamente diferentes. A gente vem falando isso em todo o programa, né? E é bom lembrar, né? É bom lembrar. Não se trata de um código de ética ao qual você tem que se submeter, né? Que te coage a alguma coisa, senão algo de ruim vai te acontecer. Trata-se de uma experiência interior, né? De uma ética espontânea, volitiva. Nós vamos reconhecer que fizemos o mal a partir do momento que nós o fizermos. Não é? Nós só vamos reconhecer a luz a partir do momento que ela se faz, não é? Sim. E onde que ela se faz? Com a maior beleza, com a maior intensidade? Na consciência, no coração. Na consciência, na escuridão. Ah, sim. Onde que ela se parece mais? Quando não há luz, né? Exato, quando a luz se faz. É isto, entendeu? Agora, o delicado é quando nos colocam de que nós somos a última das pessoas porque fizemos aquilo. Aí é que está. Quer dizer, tira toda a possibilidade de, vamos chamar de recuperação, de reencontro, de refazer, de perdão, de se perdoar. Não é? Porque isso faz parte, o que nós temos que entender que isso faz parte do nosso processo de vida. Isso faz parte do nosso processo de vida. E à medida que nós entendemos isso, seja filosoficamente, misticamente, psicologicamente, religiosamente, nós nos ajudamos. Certo? E à medida que nós nos ajudamos, nós vamos o quê? Nos encontrando. E à medida que nós nos encontramos, nós vamos nos transformando. Como disse o Frater, vamos nos transmutando. Não é? Pode ser que aquela criatura meio obscura de alguns anos atrás, hoje pode ser uma criatura luminosa. Sim. Não pode? Sim. Pode ser. Não é? Então é isso que nós temos que entender nesse processo de luz e sombra. Não é? Às vezes, como nós vimos agora há pouco, para filmar um detalhe com precisão, você precisa colocar sombra. Claro. Não é? É verdade. Para que se faça mais luz, que se tenha mais brilho. Veja que coisa. Sim. Aí nós nos lembramos do Ramakrishna, né? Que era fantástico nessas questões, né? Era um místico fabuloso. Um místico fabuloso, né? Quando diziam para ele, fulano, olha, veja como fulano bebe Ramakrishna, como é que você fala com ele? Aí ele dizia, mas por trás disso deve ter muita luz. O divino deve estar presente. Veja que coisa mais linda. Sim. Para ver que a criatura precisa ter passado pelo processo para entender. Claro. Mas nós o que fazemos? Passamos para o lado da malevolência. Não é isso? Já condenamos, né? Já condenando, já julgando e assim por diante. Veja que fantástico isso. Então, esta questão toda é importante. E esta criatura, o Teilhard de Chardin, foi realmente de muita luz, né? de muita luz, né? Numa colocação como esta,
e como outras mais, né? É aquela que a gente também gosta muito de recordar, né? Quando a humanidade tiver dominado, né, os ventos, as marés, né, as forças da natureza, enfim, descobrirá as energias do amor. Então, pela segunda vez na história da humanidade, o homem terá descoberto o fogo, né? Quer dizer, é uma coisa fenomenal. Exato. Veja que coisa. Mas as criaturas, para chegarem a isso, a esse pensamento, a essa palavra, a essa ação, têm que ter passado pelas experiências. Veja que coisa. Quer dizer, se em algum momento alguém pensou que estava punindo ele, estava oferecendo oportunidades de luz. Sim. De muita luz. De muita luz. Não é? Veja que coisa interessante. Então, é a experiência de cada um de nós. Nós precisamos estudá-las melhor, acompanhá-las, compreendê-las, aceitá-las. Então, aí entra o ideal ético do Rosa Cruz, das virtudes, né? Que você tem que ter humildade, desapego, né? Assim, coragem, bondade, e por aí vai. Tolerância, não é? Não violência. Claro. Veja que tudo isso está integrado, está numa interatividade profunda, só que nós não prestamos atenção nisso. Agora, pelo que o senhor está falando, Frater Elias, por exemplo, o nosso amigo lá de casa pode estar nesse momento vivendo uma crise profunda, né? Pode estar desesperançado, preocupado, talvez até em depressão, mas pelo enfoque que o Frater está colocando, talvez esse seja o momento de surgir a luz. Pode ser o momento. Sim. Talvez o único momento onde a luz possa se manifestar. Mas não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida. Veja, nós já dissemos aqui, no caso da depressão, algumas das vezes, não vamos generalizar, é por falta justamente de uma certa espiritualidade, de um contato com o espiritual, não é? De uma vivência com a espiritualidade, seja com Deus, com os anjos, enfim. Mas ele necessita disso, não é? Então ele precisa, ao menos, dizer assim, eu estou esperando, eu estou aguardando, eu preciso vivenciar esse momento. E permitir que ele se aproxime. E ele vai acontecer, não tem a menor dúvida, através de um livro, de um momento, enfim, de um contato com alguém, às vezes de um programa de televisão, às vezes até de uma novela, por que não? A mensagem vem por inúmeros meios, vem. Às vezes os mais insuspeitos. Agora nós precisamos estar prontos para recebê-la. Ah, sim, disponíveis. Hein? Disponíveis, né? Receptivos, vamos assim dizer. Perfeito. Tá bom. Frater Elias, nós temos que fechar mais um programa Presença e Harmonia, né? Sempre contando com a presença cósmica, né? Sim. Traduz-se em harmonia, pelo menos assim esperamos para todos os nossos amigos de casa. E temos uma frase aí para encerrar, Frater, muito inspiradora, sim, que o Frater nos trouxe. Do que se trata? Temos sim, Frater Jamil. O título é Benevolência. Se o amor é a mais elevada expressão da benevolência, o ódio é a manifestação mais extrema da malevolência. É sob seu ímpeto que os homens procuram se prejudicar e chegam até a se matar. Note você que esse sentimento destruidor é típico do ser humano, pois nenhum animal pode ser qualificado de odiento. No pior dos casos, ele é perigoso, o que não é absolutamente a mesma coisa. Se o ódio é próprio do ser humano, isto se deve a que ele é dotado de livre-arbítrio. Por isso, tem o poder de fazer o mal, enquanto não tenha compreendido que está destinado a fazer o bem e a expressar em seu comportamento todas as virtudes inerentes à sua alma, que é pura e perfeita em essência. É isso, essa frase é muito profunda, Frater Elias, né? Nós vimos que no decorrer da sua leitura entrou uma outra frase ali, acho que ela até entrou antes do tempo do que ela deveria ter entrado, né? Mas vamos aproveitar para pôr ela agora, então, para arrematar, né, esse discurso do Frater Elias, né? Ela está interligada. Está interligada, dizer, né? Agora sim. Está agora interagindo. Perfeito. Então é com essa frase, né, com essas duas
Com essas duas reflexões que nós queremos encerrar mais um programa, sempre aí sobre as bênçãos da Rosa Cruz, né, dos mestres e do próprio Deus, sem dúvida, né, que nos ilumina sempre e nos inspira a fazer esse Deus programa. Deus do nosso coração e da nossa compreensão. O Deus da compreensão e do coração de cada um. O Deus como você o concebe, como você o compreende. Até o nosso próximo encontro. E muito obrigado pela atenção e pelo carinho que nos tem dispensado. Até o nosso próximo encontro.